atividade meio e atividade fim. Qual é a atividade fim do arquivo? Basicamente preservar todos os documentos de esfera municipal, também promovendo a gestão de documentos de todas as secretarias, salvaguardando e eu acho que basicamente isso. Bonitinho, ele decorou o texto. Por isso que eu amo, cara. É muito amor. Mas então, eu diria que a atividade fim do arquivo é dar acesso também. E a atividade meio do arquivo é fazer todas as operações que permitam que acesso, preservação e as outras atividades fins sejam possíveis. Por exemplo, contratação de pessoal. Sem gente, não tem arquivo, não tem nada sem gente, na verdade. Aí eu trouxe para vocês o código que eu já mostrei, que é o exemplo de atividade meio. Vocês não têm, no município não tem nenhum código, nenhuma publicação, assim, só os códigos, os mini códigos setoriais, né? E aí, como exemplo de atividade fim, de um código de atividade fim, eu trouxe a tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades fim das instituições federais de ensino superior. Então, esse é o código dentro dele. Que aí ele diz... Aqui é o código, né? Aqui é o assunto. Aqui é em que fase ele é corrente, em que fase ele está esperando, que é o intermediário, e qual é o destino dele. Só um aqui vai ser eliminado, que é a oferta de disciplinas. E ali são as observações que tem poucas, na verdade. Temporalidade dos documentos. A tabela de temporalidade é um instrumento de destinação aprovado por autoridade competente que determina prazos e condições de guarda, tendo em vista transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos. A tabela de temporalidade e o código são gêmeos siameses? Não, eles não são. Mas facilita muito a vida quando eles estão juntinhos. Você pode ter um código de classificação que não tem uma tabela. Pode. Você também pode ter uma tabela que não tenha um irmão código. Pode. Mas não faz sentido, com todo o trabalho que você tem de pesquisa, se aprofundar na instituição, você cria um código e aí você não acompanha isso com o destino dos documentos. Eu considero um pouco de desperdício de tempo e de dinheiro. Existem documentos que a temporalidade deles é, por exemplo, definida por lei, que você não pode descartar. Outros é por mera avaliação, é atribuição de valor puro. E aí, os documentos, eles são divididos em 3 fases, que a gente já estava vendo aos poucos. Que essa é a 8.159 de novo. Que os documentos são identificados como correntes, intermediários e permanentes. A lei diz os documentos públicos, porque, de modo geral, está falando da esfera pública. Mas os documentos privados também podem ser considerados da mesma forma. Que os documentos correntes são aqueles que, mesmo sem movimentação, são objetos de consultas frequentes. Por exemplo, a gente não tem dossiê de funcionário. Também gosto desse exemplo, eu acho. Nem todo dia a gente usa o meu dossiê, por exemplo, no meu trabalho. Nem todo dia o meu dossiê está lá. Precisa do meu dossiê. Só que eu ainda estou trabalhando naquela instituição. Então pode ser necessário que tenha que alimentar o meu dossiê de alguma forma. Que os documentos que chegam, por exemplo, o diploma de um curso,
o que eu vou levar hoje para justificar que eu estava aqui, não lá. Essas coisas, elas são necessárias, então um dossiê de funcionário é arquivo corrente. Depois que esse cara saiu da empresa, é arquivo intermediário. Depois, intermediário são aqueles que não são de uso corrente e que, por razão de interesse administrativo, interesse administrativo normalmente significa interesse legal. Por causa da lei a gente espera, porque senão a gente botava fogo. Tem um monte de gente que pensa isso. Se pudesse, botava fogo em tudo. Que aí eles aguardam a eliminação ou recolhimento para o arquivo central, geral, arquivo permanente, histórico. Depende da instituição, depende do nome que a instituição dá ao seu arquivo que centraliza as coisas. E os documentos permanentes são os documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. Definitivamente preservados é legal porque é difícil mensurar até quando vai definitivamente. E é permanente, beleza. Eles são, de agora em diante, esses documentos são imortais. Não são. Porque se a gente não preserva, vai tudo por água abaixo ou fogo acima, depende da catástrofe que pode acontecer.